1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que te ouvem, aos que o ouvem. Então, vou ler novamente essa passagem. Atente bem para a sua própria vida. Eu quero me prender muito nisso aqui. Atente bem para a sua própria vida. E segundo ponto, para o ensino. Aí depois ele diz: persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que o ouvem. Amém? Deus e Pai, nós pedimos a Ti a Tua orientação, Teu cuidado, Teu favor pelas nossas vidas. Clamamos a Ti para que Teu Espírito que está entre nós possa ser esse a dar o entendimento, a trazer no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. O fato é que nós entendemos, Senhor, que vai chegar no coração de um para atender uma necessidade, essa mesma mensagem chega no coração de outro para atender uma outra necessidade, para nos colocar em outros becos sem saída da Tua palavra, para que não tenhamos por onde fugir da ação do Teu Espírito, da ação da Tua palavra em nossa vida. Então, em nome de Jesus, Tu sabes do que precisamos, Tu sabes, ó Deus amado, do quem somos, e pedimos a Ti que essa ministração ela seja útil para o propósito de tornarmos-nos melhores para Ti. Em nome de Jesus. Amém? Bom, você sabe quem foi Timóteo? Vamos explicar um pouquinho quem foi Timóteo. Timóteo é um jovem, né? É um jovem seguidor de Paulo, um jovem discípulo de Paulo. E esse jovem discípulo de Paulo, ele acabou sendo enviado ou ficando na igreja de Éfeso, ficando em Éfeso, e lá em Éfeso ele vai ser o pastor, ele vai ser o líder de Éfeso. Só que Éfeso é um centro comercial gigantesco. Éfeso é uma referência desse tempo aqui, né? Então, a gente vou seguindo aqui para a gente não perder a orientação. Então, o que representa Éfeso nessa época é uma cidade de grande relevância política, cultural e religiosa do Império Romano. Então você tem uma cidade que é uma grande referência política, cultural e religiosa do Império Romano. Ok? Então, muitas coisas estão acontecendo ali em Éfeso, né? Hoje, Éfeso seria como se fosse na Turquia, né? Ali a Turquia, mais ou menos, que seria Éfeso, essa parte ali. Éfeso situada na costa ocidente da Ásia Menor, atual Turquia, sendo um importante centro comercial e portuário. Então, todas as rotas levavam a Éfeso, né? Todas as rotas estavam ali levando a Éfeso. Como centro religioso, eu estou falando da cidade para você ter uma ideia do desafio de Timóteo, ok? Que era um jovem. Então, como centro religioso, você tinha dentro dessa cidade um culto a uma deusa chamada Diana. Exatamente. Diana. Você tinha um culto a Diana. Diana era responsável, era a deusa que era a deusa da caça, da colheita, né? Desculpa, da fertilidade e da caça, né? E era considerado, o templo de Diana era considerado, para você ter uma ideia, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você tinha, dentro desse conceito dessa cidade, você tinha lá uma miscigenação muito grande, você tinha povos muito diferentes, então você tinha gregos, você tinha romanos, você tinha judeus, tudo nessa mesma cidade, ok? Uma cidade de pluralidade de conceitos, de valores de religião. Você tem a igreja instituída, estabilizada
instituída dentro desse meio, ok? Então, cadê? Lembrei. Há um sincretismo também religioso muito grande. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é o seguinte: é a mistura das ideias e das práticas religiosas em um mesmo, vamos dizer, em mesmo recipiente. Então, era o cristão que adorava a Deus, mas que frequentava o templo de Diana. Entendeu? Então, havia uma mistura muito grande. Paulo escreve a Timóteo exatamente para dizer o seguinte: permaneçam firmes. Permaneça firme. Permaneça firme para que você possa, dentro da ideia do ensinamento da palavra, você ter condições plenas de instruir o povo a continuar e a seguir e a priorizar a quem deve ser priorizado. Ok? Então, outra coisa, Timóteo enfrenta um outro problema. Qual que é o problema? O problema da juventude. Então, ele não tinha muito crédito entre as pessoas por fato de ser jovem. Então, as pessoas não davam muito crédito à sua voz, à sua palavra, pelo fato dele ser jovem. Mas era um jovem cheio. Um jovem cheio. E aí, onde nós vamos barrar agora? Há uma investida de Paulo sobre a vida de Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Atente bem para a sua vida. Bom, atente bem para a sua vida. Primeiro, quando a gente vai falar sobre esse lado espiritual, atente bem para a sua vida. A gente vai literalmente esbarrar em alguns pontos, alguns aspectos importantes. Se nós olharmos hoje o que nós vivemos dentro da nossa comunidade, da nossa atualidade, nós vamos ver muita coisa parecida com o que acontecia na igreja de Éfeso. Nós vamos perceber que existem hoje várias linhas de pensamento, vários tipos de religião, vários tipos de pessoas, vários tipos de verdades. E nós estamos inseridos nesse meio. Nós estamos inseridos nessa comunidade. Nós estamos inseridos na comunidade do Éfeso de hoje. Gente, se você parar para pensar, você não acha que a Suíça parece um pouco essa Éfeso? Porque você vai ver, em Éfeso você tinha judeus, romanos, gregos, mais aqueles outros que não são mencionados por ser de menor escala numérica, mas você vai perceber que há um grande número de pessoas diferentes. Olá, seja bem-vinda. Né? E você vai ver que tem várias pessoas diferentes, de várias nacionalidades. E quando você olha aqui para a Suíça, você percebe a mesma coisa. Sim ou não? Você vê que a Suíça, pelo menos é a leitura que eu faço, a Suíça hoje é uma nação de muitas nações. Não é verdade? Eu vejo pelo meu trabalho. O meu trabalho, eu trabalho com um camarada da Eritreia, eu trabalho com um cara de Kosovo, eu trabalho com um cara da Espanha, um outro da não sei onde, o outro não sei aonde. E você tem uma pluralidade de situações. E você vê que um serve a um serve a outro, um acredita em uma coisa, o outro acredita em outra coisa, e todos estão aqui para um mesmo propósito. Todos estão aqui para buscar, para encontrar oportunidade de trabalho, oportunidade de realização pessoal, oportunidade de qualidade de vida. Você não está achando que isso aqui parece muito com Éfeso? Isso parece muito com Éfeso. Uma cidade portuária, um centro comercial importante, um centro cultural importante, com uma pluralidade de conceitos e valores religiosos, e que a igreja está plantada ali no meio de Éfeso para fazer a diferença. E quando eu paro para olhar para isso, eu fico pensando sobre aquele papo que nós fizemos no início aqui.
nós percebemos que dentro desse conceito, até lá na casa de Marco e Roselane, começou a ser um terreno a ser revirado, começou a ser um terreno a ser preparado para que alguma coisa particular e forte começasse nesse pequeno grupo, para que pudesse então ter a convicção de que a Éfeso que se encontra dentro da Suíça, entende isso? A Éfeso, os vários conceitos que se encontram dentro da Suíça, possa também encontrar um grupo de pessoas que saibam quem é, que saibam de onde veio, que saibam o seu propósito, que saibam o seu chamado. Porque quando nós não temos a referência de quem nós somos e de onde nós viemos, nós somos levados. Nós somos levados pelas informações, nós somos levados pelos valores que estão ao nosso redor. Então, Paulo olha para Timóteo, que é um jovem muito cheio do Espírito Santo, um jovem muito voltado para a palavra, mas Paulo olha bem para ele e diz: atente bem para a sua própria vida. Se nós não atentarmos bem para a nossa própria vida, nós não temos condições de ajudar o próximo. Então, temos falado várias vezes aqui sobre a forma como a igreja é instituída e estabelecida dentro do conceito cristão hoje. Nós fomos falados várias vezes até mesmo sobre a mesa do Senhor, sobre o momento da ceia. Que a mesa e a ceia não é um lugar onde nós hoje comemos, mas é o lugar onde nós aprendemos como comer e agora estamos servindo. Que a igreja foi chamada para servir, ok? Mas nós temos que entender que eu só consigo servir quando eu entendo, quando eu aprendo, quando eu estou estabelecido debaixo de uma verdade. Paulo escreve: Timóteo, atente bem para a sua vida. Gente, a vida do próximo não pode ser mais importante do que a nossa vida. E isso parece antagônico naquilo que nós falamos, isso parece ideias diferentes daquilo que nós falamos, mas não é. Porque um cego não pode guiar outro cego. Porque se eu não souber o caminho, eu não posso indicar. Então eu preciso atentar bem para a minha vida. Eu preciso entender que eu sou importante. Eu sou importante para Deus. Mas não entender que eu sou importante para Deus como um Deus que vai cuidar da gente que não temos condições de caminhar. Não. Quando eu digo eu sou importante, você é importante para Deus, eu não estou dizendo que Deus vai colocar você no colo e pelo fato de você ser importante, ele vai te privar de muitas situações. Eu acabei de receber uma palavra aqui agora, antes do culto começar, que você quer andar igual a Jesus? Você quer caminhar igual a Jesus? Então você precisa de um carrasco. Você entende? Deus não vai preservar você do sofrimento. Porque é através do sofrimento que nós vamos aprender que passar por esse sofrimento gerou em mim a capacidade de exercer misericórdia sobre a outra pessoa quando estiver passando por esse sofrimento. Então, muitas vezes, Zélia, Deus vai, de fato, como nós falamos nisso, remexer no coração. Porque a boa semente que ele vai lançar sobre as nossas vidas necessita que esse coração seja remexido, cavucado. Porque se esse coração não for remexido, essa terra não está preparada para receber a boa semente. Amém? Timóteo, atente bem para a sua vida. E aí no segundo ponto ele diz, e para o ensino. Então por que ele diz, atente bem para a sua vida e para o ensino? Atente bem para a sua vida ela compõe vários aspectos. Ela compõe a sua vida espiritual, ela compõe a sua vida, ela é composta por sua vida espiritual, por sua vida emocional, ela é composta pela sua saúde, amém? E ela é composta por sua profissão e essas outras coisas. Então, esse conjunto de valores compõe a sua família, a sua vida. Os seus relacionamentos compõem a sua vida, ok? Mas aí depois ele fala, cuide bem,
atente bem para a sua própria vida. E aí depois ele fala, e para o ensino. Por que o ensino? Porque é através do ensino que nós vamos conseguir criar novos olhos, nova percepção de como analisar a nossa vida. Porque, gente, preste atenção, se eu analiso a minha vida a partir de mim e a partir dos meus valores, não há referência para dizer onde eu posso melhorar ou não. Ao mesmo tempo, como é seu nome? Seja bem-vindo. Ao mesmo tempo, se eu pego a minha vida e comparo com a Lília, eu posso dizer que o meu patamar seja maior ou menor do que o dela. Mas ainda assim não é referência. Porque a referência, se for eu, é uma referência quebrada. Mas se a referência for a Lília, também é uma referência quebrada. Então nós não sabemos de fato. E o que mais o ser humano faz é comparar um ao outro. E a referência é ruim. Então ele diz: atente bem para a sua vida e para o ensino. Por que para o ensino? Porque agora Paulo aponta a Timóteo, quem é a referência da sua vida? Quem é a referência para que você possa atentar à sua vida e fazer com que, a partir de tal ponto, você melhore a cada dia um pouquinho? Não esquecendo, por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque o local em que Timóteo está vivendo, em que Timóteo está, é um local que vai exigir dele muitas coisas, pois são muitos desafios. Fazer com que uma igreja se torne a referência de uma região inteira através da vida dele. Então ele está dizendo, Timóteo, o seu desafio não é pequeno, o seu desafio é grande. Por isso você tem que atentar bem para a sua vida através do ensino. Por isso você tem que atentar bem para a sua vida através dessa palavra. Por quê? Porque é essa palavra que vai ser a sua referência, que vai apontar para mim e para você onde nós precisamos melhorar. Através desse melhoramento do Senhor na minha vida espiritual, isso reflete para todas as áreas da minha vida. Ponto. E agora, sem esforço algum, eu passo a ser referência daqueles que estão ao meu redor. Mas por causa que eu sou bom? Não. Porque a mensagem chegou ao meu coração. Porque o Espírito encontra espaço na minha vida. Porque Deus encontrou espaço na minha vida. Porque Deus revirou esse coração a ponto de transformar a gente e a gente ser a referência que Ele preparou para nós sermos. Pois Deus não criou o homem e a mulher, a sua criação. Deus não nos criou apenas para viver a vida. Não é deixa a vida me levar e vida leva eu. Não é. Há um propósito, há um chamado, há uma missão. Cada um de nós. Há um propósito, um chamado e uma missão. Então, se eu entendo que é através do ensino, esse propósito vai ser respondido. Esse chamado vai ser respondido. Esse propósito vai ser cumprido através de nós. Quantos estão entendendo? Amém? Ok. Então, vamos. Então, qual que é o propósito dessa carta a Timóteo? É instruir Timóteo sobre como liderar a igreja de maneira fiel, combater falsas doutrinas e manter a pureza e a ordem da comunidade cristã. Então, o propósito de 1 Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, é exatamente é fazer com que, através disso, Timóteo possa liderar a igreja de maneira fiel. Oh, isso é forte para a gente. Porque, presta atenção, nós estamos falando de Timóteo jovem que é líder, ok? E que isso se encaixa totalmente na nossa vida de hoje também. Porque nós seremos líderes daqueles que estão ao nosso redor. E líder não quer dizer mandar, líder quer dizer ser exemplo. As pessoas hoje confundem muito a liderança com alguém que sabe mandar. Mas a liderança é alguém que sabe agregar. É alguém que sabe
delegar. Um bom líder é aquele que delega. O bom líder é aquele que confia. O bom líder é aquele que experimenta e o bom líder é aquele que está junto. Pois através de estar junto é que o liderado enxerga no seu líder o que fazer. Exemplo, olhe para Jesus. Jesus foi um grande líder, amém? E ele estava constantemente com o seu povo, constantemente no meio do povo. E era através das suas atitudes que as pessoas estavam olhando. Quem é esse? Não é? Quem é esse? Os próprios discípulos, quem é esse que o vento e o mar o obedecem? Quem é esse que curou o cego? Quem é esse que expulsa demônios? Que mensagem é essa que esse homem está levando? Não sentimos o nosso coração arder quando ele fala? Gente, ele continua dizendo até hoje que as palavras que podem sair dos nossos lábios sejam iguais ou maiores que ele. Pois ele fez através da palavra ministrada por ele. Nós fazemos hoje através da palavra dele inspirada pelo Espírito. Atente para a sua vida. Você é um vaso especial de Deus. Você é alguém muito especial por Deus, que não é esquecido, que não é abandonado, que não ficou de lado, que talvez você possa estar passando por situações ou por momentos desafiadores. Faz parte. Faz parte da preparação, faz parte do fortalecimento, faz parte do amadurecimento. Pois nós não podemos ser criados como os cristãos, crianças, que quando pedimos alguma coisa ele nos dá, a gente bate, deita no chão, bate o pé e faz pirraça, achando que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. Deus não precisa fazer mais nada por nós. Amém? Se ele quisesse parar de fazer qualquer coisa, nós ainda assim seremos devedores do que ele já fez. Então, Timóteo, o propósito dessa carta a Timóteo é exatamente essa, fazer com que Timóteo possa ser fiel. Fidelidade. É o princípio de todas as coisas dentro do reino de Deus. Cristo morre à cruz do Calvário em fidelidade aos planos do seu Pai. Pedro morre de cabeça para baixo, crucificado em fidelidade à vontade do Pai. Os discípulos em Atos dos Apóstolos que estavam com medo depois de Jesus ter sido crucificado e que o dia de Pentecoste veio e que seus corações foram arrebatados pelo Espírito Santo de Deus, agora não estão mais presos dentro de uma casa. Eles abrem a porta de uma casa para ir pregar o evangelho dentro de um conceito e de um povo que estava procurando matá-los, mas eles foram por causa do quê? Fidelidade. Em meio a Éfeso dos dias de hoje, em meio às várias crenças, em meio às várias manifestações de pessoas, de povos, em meio às várias declarações de orientações, seja lá quais forem, Deus usa um marco através da sua fidelidade. Deus usa o Ramon, onde você estiver, através da sua fidelidade. Assim como Deus é fiel às nossas vidas, Ele espera que sejamos fiéis ao seu propósito. Por isso, Cisele, Ele diz para você, cuide bem, atente bem para a sua vida. Edson, atente bem para a sua vida. Léo, atente bem para a sua vida. Pois é através da entrega é que nós estaremos respondendo ao chamado dele. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Ok. Então agora a gente entende assim o pano de fundo de Timóteo
E ao entendermos esse pano de fundo de 1 Timóteo, começamos a perceber o quão grande é o desafio da igreja no tempo de hoje, né? Pois, desculpe, eu fui falando o meu esboço antes, agora estou vendo que eu peguei várias partes do esboço, e se eu for ler aqui de novo, eu vou, né? Mas eu tenho que voltar em algum lugar, então vamos dizer aqui. A verdade é que para sermos exemplos de algo, precisamos ter a certeza de que estamos sobre a base fundamental do pensamento e prática de uma vida cotidiana que possam expressar a certeza do caminho que estamos trilhando. Eu já falei isso, mas eu acho essa frase importante, esse texto importante, e eu vou ler novamente. Então, a verdade é que para sermos exemplo de algo, precisamos ter a certeza de que estamos sobre a base fundamental do pensamento e da prática de vida cotidiana que possam expressar a certeza do caminho que estamos trilhando. Amém? O que isso quer dizer? Que faz necessário o cotidiano pessoal de forma íntima e plenamente irrelevante constitui o ser individual. Então, o que isso quer dizer? Que faz-se necessário o cotidiano pessoal de forma íntima e relevante que constitui o ser individual. Então, o cuidado com a minha vida, o cuidado com a sua vida, ele torna-se relevante para aquilo que nós vamos viver no dia a dia. Então, por que eu escrevi isso? Eu escrevi isso na ideia de dizer que quando você acorda, o seu objetivo final não é chegar ao final do dia. Então, quando você levanta da sua cama, o seu dia ele precisa ser relevante. Tem que fazer sentido. Tem que crescer. Você tem que ter um objetivo. Você não pode, eu e você, nós não podemos simplesmente levantar e achar que atravessar o dia inteiro até chegar a hora de dormir e no final, quando a gente chegar na hora de dormir, a gente não termos a sensação, a plena sensação de falar, dever cumprido. Eu estou indo dormir com dever cumprido. E nós não podemos ir dormir cansados, nós temos que ir dormir mortos. Glória a Deus. Porque dormir é como quem morre, então a gente está pronto para ressuscitar no dia seguinte e começar de novo. Então a gente dorme como quem morre, dorme como quem está dizendo, cumpri todo o meu propósito hoje. Assim como o Senhor Jesus na cruz do Calvário falou, Senhor, entrega a ti o meu espírito. Tetelestai, está pronto, está cumprido. Então, chegamos ao final do nosso dia como quem está morto, como quem dizendo, levantei, produzi, cresci, entreguei, está feito. Vamos para o próximo dia. Então, nosso dia tem que ser relevante. Amém? Então, pode falar. Não é um estudo. John Wesley, ele tinha uma frase que dizia: Senhor, não me deixe viver até que eu venha me tornar inútil. Aham. Então, Uau. eu penso muito sobre isso. Não me deixe viver até que eu venha me tornar inútil. Ser útil, ser relevante todos os dias da vida. John Wesley fala isso, né? Vou falar de novo, que eu não sei se pegou aqui no áudio. Não me deixe viver até que eu venha a me tornar até inútil. que eu venha me tornar inútil. Uau. Porque ele tinha a meta de pelo menos uma alma por dia Amém? atrair para Cristo. Amém? E é isso. Não é? Mas você entende o porquê que Paulo fala isso aí agora? Atente bem para a sua vida. Olha quanta coisa, gente. Olha quanta coisa nós temos que olhar para a gente, para depois a gente falar assim, tem que ter um objetivo. Nós temos que ter um objetivo. Nós temos que ter um objetivo até para crescer. De não se acostumar, não se acomodar. Não se acomodar, crescer. Amém. E aí, vou continuar meu esboço. Para que possamos ser o nós, a relevância do cristão na comunidade, é necessário, antes de qualquer coisa, ser o eu bem resolvido. Ok? Então nós temos, dentro desse conceito cristão, o nós,
que é a relação de Deus com a sua criação. Por isso Jesus ensina, quando você orarem, não repitam vãs repetições, não façam vãs repetições como eles fazem, mas quando orarem, façam assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha a nós o teu reino. Amém? Então o Pai, ele não é meu, o Pai, ele é nosso. Então, como eu disse na semana passada, a vontade de Deus é formar uma família. É formar uma família não de eus, mas é formar uma família de nós. Ok? Porque quando eu penso de formar uma família de eus, eu estou dizendo que a minha vida é individual e particular, e a minha vida com Deus ela passa a ser individual e particular, eu só quero para mim. Então, o alvo de Deus para mim e para você não é formar uma família de eus, mas é formar uma família de nós. Por que nós? Porque quando eu olho para o Manuel hoje, eu disse, cara, tava com saudade de você. E senti realmente sua falta. Senti a falta do Edson. Tava lá o homem trabalhando de domingo a domingo. Agora vai estar com um contra-cheque grandão. Né? Sentimos a falta um do outro, porque somos nós. Né, Marcos? Somos nós. Então, para que possamos ser o nós, é necessário, antes de qualquer coisa, ser um eu bem resolvido. Porque se eu não for um eu bem resolvido, eu não consigo entender o nós. Se o eu, olha só, nem que tá dando para entender isso aqui. Eu sei que às vezes eu viajo um pouco, mas vamos lá. Se o eu não estiver arrumado, alinhado e convicto do ser equilibrado, ele passa a prestar um desserviço dentro da comunidade ao qual está inserido. Se o eu não estiver arrumado, alinhado, equilibrado, ele passa a prestar um desserviço. Porque ele não vai entender o que é o nós. E se ele não entende o que é o nós, ele quebra a cadeia, a corrente da comunidade. Vocês estão entendendo mesmo, gente? É que às vezes o que passa na minha cabeça assim, eu viajo mesmo. Então, dessa forma, olha só, dessa forma, o nós jamais poderá ser impactado pelo o eu mal resolvido. O nós, então, jamais pode ser impactado pelo eu mal resolvido. Por quê? Porque se o nós está bem resolvido dentro do eu particular, então eu entendo que o nós faz parte de tudo. Eita! Eu acho que até eu vou ter que ouvir isso de novo para entender o que eu falei. Amém? Mas você não vai entender mesmo? Ok. Então o nós jamais poderá ser impactado pelo esse eu mal resolvido. Porque como o nós é uma comunidade de eus bem resolvido, pronto, está resolvido o problema. Porque eu entendo que eu não vivo sozinho. Eu vivo com você, eu vivo com a Drica, eu vivo com a Rita, vivo com a Sandra. E que ao mesmo tempo eles vivem comigo. Amém. Então, Mo, bota aquela situaçãozinha lá para mim agora, por favor. Eu acho que é agora. Bom, se não for, agora vai ser. Isso. Então, como cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros? Né? Então, estratégias do cuidado pessoal em diversas áreas da vida. Então, como cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros? Pode ir, amor. Primeiro, nós temos a ideia do cuidado espiritual. Deixa eu ver se a gente está andando junto. Isso, ok. Então vai, pode ir. Então, cuidado espiritual é o primeiro ponto. A oração e é o diálogo com Deus. Então, a oração é o que vai nos levar
a compreender e a entender o que Paulo está falando com Timóteo. Atente para a sua vida e para o ensino. Então, essa oração é a que vai nos levar a entender a vontade de Deus. Nós temos a compreensão errada de que oração é aquilo que vai mover a nossa vontade a Deus. A gente tem uma orientação errada, uma ideia errada, que a oração é aquilo que vai fazer com que as coisas aconteçam para a minha vida. Não, a oração não muda a vontade de Deus de forma alguma, nem 1 milímetro sequer. Mas a oração me muda de lugar. Imagine que a mão de Deus, a vontade de Deus está aqui, e quando eu entendo que o que é orar é como se Deus viesse para cá, não, é o contrário, o movimento é errado, é isso aqui. Eu vou para debaixo da vontade de Deus, ok? Como eu já disse uma coisa, a oração é nós adentrarmos a uma conversa que já está acontecendo entre Pai, Filho e Espírito Santo. A conversa entre os três já está acontecendo constantemente. O que nós fazemos? Adentramos essa conversa. Olá, Senhor, posso entrar? E quando entramos para essa conversa, quando entramos nessa relação íntima com Ele, começamos a entender qual o propósito e o princípio do Senhor para cada lugar, inclusive a nossa vida. Então Ele trata o eu para que possamos entender o nós. Porque se Ele não tratar o eu particularmente aqui, eu não vou entender qual é o nós dele. Ok? Então Deus tem um você inserido dentro de uma comunidade que, através de você, tornar-se-á nós. Então, a Éfeso de hoje, a cidade hoje pluralizada com os seus vários conhecimentos, várias pessoas e várias religiões e vários conceitos, está precisando de um eu bem resolvido para trazer aquele eu lá de fora a se tornar nós. Porque o eu lá de fora não sabe o que é nós. O eu lá de fora sabe o que é o eu individualizado. Ele só entende a sua vida para si mesmo. Então ele quer conquistar para ele quer bens para ele quer felicidade para ele. Ele, se tiver que pisar na sua cabeça, Lilian, desculpe. Se ele pisar na sua cabeça, ele vai pisar na sua cabeça. Por quê? Porque o que importa é o eu. Então o eu que está lá fora, ele não entende o que é o nós. Mas para nós entendermos o eu e buscarmos esse eu a ser nós precisamos de um eu equilibrado em Deus. Através de quê? Da oração e do diálogo com Deus. Continuando, meu amor. A leitura bíblica é o guia da palavra. Então, a leitura bíblica é esse guia. A leitura bíblica é aquilo que vai fazer com que os nossos conceitos e os nossos valores sejam afrontados, confrontados. É a referência. Lembra que eu falei para a Lilian com relação se eu posso comparar a minha vida com ou ela minha? A gente não tem referência, a gente não pode saber porque daqui para lá eu sou melhor do que ela, mas de lá para cá ela é melhor do que eu. Esse é conceito de cada um de nós. Então o que vai fazer com que a gente seja equilibrado e esteja no mesmo patamar? Não é rico, não é pobre, não é branco, não é preto, não é homossexual ou não é homossexual. Nós vamos, através da leitura bíblica, trazer todos a um mesmo patamar e entender que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, através disso, desse confronto interior, é que nós vamos ser transformados, mais uma vez, para ficar guardado no nosso coração, num outro eu. E essa pessoa que tem uma outra orientação de vida, orientação sexual, orientação ela não foi descartada de momento algum por causa que elas não seguem a mesma religião que a gente ou os mesmos conceitos que a gente, mas pelo contrário, elas são convidadas a estar no nosso meio para entender o que é o nós. E através do nós, o Espírito de Deus começa a transformar conceitos e valores sem que seja um empurrar goela abaixo uma transformação. Amém? Pois nós não queremos o proselitismo. Nós não queremos prosélitos. Nós não queremos pessoas... O proselitismo é aquela pessoa que se converteu,
que veio para a igreja e agora o Manuel vai dizendo assim, olha, legal, você se converteu para a igreja, mas agora você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar disso, tem que parar aquilo, tal, tal, tal. Aí a pessoa, para se encaixar dentro de uma comunidade de nós, ela não se transformou em nós, ela conseguiu colocar a roupa de nós, mas continua sendo eu. Porque ela não foi respeitada. Ela não foi cuidada. Amém? Tá dando? Ok, então a Bíblia é o guia da palavra para a gente. Nós precisamos disso. Continuando, meu amor. A comunhão fortalecendo laços. E eu acabei de falar um pouquinho antes, exatamente isso, né? Eu pulei. Então a comunhão é a que fortalece laços. A comunhão, isso aqui ó, é que vai fortalecer a gente. E, gente, você não está entendendo. Se você entende quem você é e para que você foi chamado e como Deus transforma o seu eu para entender o nós, se isso acontecer de verdade aqui no nosso meio, gente, a pessoa que vier de fora vai sentir diferença. Por quê? Porque a igreja não se reuniu para pedir bênção, a igreja não se reuniu para falar de dinheiro, a igreja não se reuniu para ter seus desejos contemplados. A igreja se reuniu para quê? Para aprendermos a sermos nós. E através de sermos nós, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Mateus capítulo 6 fala sobre isso. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Então, o alvo e o objetivo de estarmos reunidos não é uma comunidade de eus buscando uma divindade, mas é uma comunidade de nós relacionados com seu Pai. Porque a divindade é aquela que pode satisfazer as suas necessidades, pois essa é a relação com a divindade. Mas eu não preciso de uma relação com uma divindade que se satisfaça as minhas necessidades. Eu preciso de uma relação do nós que entende quem é o pai, que eu não preciso ficar desesperado pedindo, porque ele sabe o que seus filhos precisam. Amém? Ok, então vamos para o próximo ponto? Então o próximo ponto é... Puxa aí, amor, que eu não estou enxergando. É o cuidado emocional. Então falamos a primeira coisa particular, que é a vida espiritual. A segunda coisa muito importante é o cuidado emocional. Vai? Ok, entrega a Deus. Ah, mas Léo, tem a ver o cuidado emocional? Sim, entrega a Deus, sim, tem a ver o cuidado emocional, sim. É entrega a Deus, confiar em Deus. É saber e entender que Ele está presente, que Ele responde, que ele cuida de nós. É olhar para Mateus 6, dizendo sobre a ansiedade. Por que são ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão plantar, o que vão colher? Olha para os pássaros, não plantam, não colhem, eu cuido de cada um deles. Olha os lírios do campo, eles são lindos e belos, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Depois ele fala, se Deus cuida assim dos pássaros, cuida assim das ervas do campo, aí ele vem e dá aquela chamadinha linda, gostosa para cima da gente, e fala assim, você não acha que Deus vai cuidar também de vocês da mesma forma, homens de pequena fé? Então entrega a Deus, por quê? Porque a ansiedade é um dos princípios pelo qual acaba com a vida do cidadão. Viver aquilo que ainda não aconteceu, viver aquilo que ainda está por vir, gera dentro de mim uma expectativa do futuro que é assassina. Eu aprendi muito com a Drica, com a minha esposa, com a Adriana, exatamente nisso, porque muitas vezes, Zélia, muitas vezes eu falo assim, Diana, vai acontecer isso, e ficava assim, e ela falou assim, por que você está preocupado já com o que vai acontecendo na frente? Vive hoje, amanhã a gente vai ver o que vai fazer. E realmente, hoje eu já melhorei 3%. Já melhorou? Obrigado, cara. Tá vendo? Nós ali, ó. Alguém olharia e fala assim, 3% só, que horrível. Não, o nós fala, já melhorou. Né? Mas é verdade. Porque a ansiedade é aquilo que vai gerar em nossas vidas uma expectativa de futuro que Deus está falando assim, ei, relaxa. Eu sou sobre você. Mais um, nega. O perdão está ligado às emoções.
O perdão é aquilo que nós vamos arrastar a vida inteira. E presta atenção numa coisa: perdão é decisão. Quantas vezes você ouviu pessoa dizer assim: Senhor, eu vou orar, Senhor, tira essa mágoa que está no meu coração. Ó Deus, vem e libera o meu coração para perdoar. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Você tem que decidir perdoar. Deus não vai trazer uma unção especial do perdão para que você libere o perdão para alguém. E detalhe, o perdoar quer dizer que há uma mágoa dentro de você, e essa mágoa dentro de você, essa marca, essa ferida dentro de você, e muitas vezes vontade de retribuir, está prendendo você e a outra pessoa está vivendo. É como se você tomasse um copo de veneno todos os dias esperando que a outra pagasse pelo aquilo que fez em você. Está prejudicando você. Continue. E aí quando você foi lá e você clamou ao Senhor, né? E você trabalhou a questão do perdão e ainda assim você tá e você não consegue, então, irmãos, procure ajuda profissional. Aqui, ó. Você vai parar na cisélia, tem que parar na cisélia. Eu vivi preso por anos por situações que eu não conseguia me desvencilhar. E foi na cadeirinha da terapeuta que eu consegui enxergar que eu estava carregando um mundo nas minhas costas que eu não precisava carregar. E que até pouco tempo eu escrevi para essa terapeuta, que depois nunca mais tivemos contato, eu escrevi pela terapeuta dizendo obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua dedicação, obrigado por tudo que você fez, porque hoje eu entendo que eu posso ser feliz. Hoje eu entendo que eu não preciso carregar o mundo nas minhas costas e você me deu luz para isso. Você me orientou a isso, você me fez enxergar isso. Então, às vezes, vai ver na sua vida traumas do seu passado que você não consegue se desvencilhar. Que simplesmente, gente, presta atenção. Ah, não, mas psicólogo, psiquiatra, isso. E quando você tem problema do coração, você vai aonde? Você não vai no cardiologista? E quando você tem problema no rim, você não vai no nefrologista? E no pulmão, você não vai no pneumologista? Quando você tem problema nas emoções, você vai aonde? Você vai naquela pessoa que Deus deu capacidade e condições de aprender sobre as emoções. Você vai sentar lá. Você vai parar lá para ser orientado, para ser cuidado, para ser tratado. Amém? Nós precisamos cuidar do eu para entendermos o nós na sua essência. Continuando, meu amor. Pode puxar. Cuidado físico. É importante, cuidado físico. Gente, estou fazendo fitness agora. Vê se vocês conseguem perceber um braço mais fortinho. 3. Valeu a mesma Você... regra, né? Alguém pode falar assim, mas já são 3%. Depois eu posso editar, mas eu odeio, Marco. É muito ruim, Marco. E lá, oh meu Deus do céu. Mas a gente precisa se cuidar. Nós somos um composto. É espiritual, acabamos de falar, emocional e físico. Pode puxar? Então, uma alimentação saudável, estou aprendendo isso com a minha esposa, né? Estou ali. O que a gente vai fazer hoje, meu amor? Ah! Hoje a gente vai lá fazer a nossa alimentação lá, as quentinhas para a semana toda, tudo equilibradinho, tudo direitinho. Eu faria isso nunca na minha vida, né? Continua, amor. Isso que eu vou passar direto, que eu não sou muito específico nisso, mas exercício físico é importante, cuidar da sua condição emocional, da sua condição física também, né? Em frente, amor. E o descanso adequado. Essa parte eu vou parar um pouco mais aqui. Que descanso é sempre bom, né? Descanso. Um tempo para você.
Um tempo para você curtir o seu tempo, um tempo para você curtir a sua vida, um tempo para você fazer o que você gosta. É importante. Vamos em frente, meu amor, por causa do horário. Cuidado com os relacionamentos. Investir tempo. Investir tempo em relacionamento. Investir tempo naqueles que você ama. Investir tempo naqueles que você sabe, tem apreço, que são importantes para você. Isso é importante. E investir tempo faz toda a diferença. A gente está numa correria tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes a gente perde alguém e a gente fala assim, nossa, como eu poderia ter feito isso? Por que você está esperando isso? Eu estava vendo um vídeo um tempo atrás, e esse vídeo é tão impactante, porque é uma pessoa que mora fora do país dele, como a gente, mora fora do nosso país, e ele perguntou, quantas vezes você vai no Brasil, vamos dizer assim? Quantas vezes você vai no Brasil? Há tanto tempo. Ele falou assim, então, quantos anos tem seu pai, a sua mãe? Aí ele falou, né, tipo, 50 anos tem meu pai. Um exemplo, 60 anos. Falou assim, e a expectativa de vida lá no Brasil, 80, 85 anos, tal, mais ou menos isso. Aí ele falou assim, então, se você vai uma vez para o Brasil, você já pensou que você só tem 25 vezes um encontro com seu pai? E que cada ano que passa para 24, 23, 22. E pensar nisso é muito forte. Então nós precisamos valorizar os relacionamentos, né? Gastar tempo, conversar, acertar, ajustar. É aquela situação, se está carregando uma mágoa, tem que liberar o perdão para refazer essas conexões. Amém? Vamos em frente. Reconciliação, acho que eu falei, né? Sobre perdão, acho que bate a mesma coisa. Apoiar e ser apoiado. Aprender a sermos nós. Aprendermos a sermos nós na comunidade, mas aprendermos a sermos o nós dentro da família, dentro da relação de amigos. Porque o nós não é manifesto apenas dentro da comunidade cristã, como a gente está acostumado a criar a igreja como um gueto, como um clube, perfeito. Como um clube, sabe? Não, nós aprendemos a ser nós aqui para manifestar o nós entre os eus. E os eus vão olhar a nossa vida como nós, vão dizer assim, coisa diferente, eu quero ser nós. E aí tu fala assim, então vem ser nós. Amém? Apoiar e ser apoiado. Estar próximo. Vai em frente, meu amor. Mais uma, isso para fechar agora. O cuidado financeiro e pessoal. Isso é uma outra coisa que minha esposa é muito boa, que é administrar sabiamente. Né? Mas nós temos que administrar sabiamente. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso dinheiro. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente ganha. Nós não podemos estar desequilibrados, porque se nós estamos desequilibrados nisso aqui, nós estamos desequilibrados em tudo. Não é verdade? Eu não sei se aqui acontece muito isso, mas no Brasil é um absurdo. As pessoas gastam muito mais do que tem condições. Então, se você não é equilibrado na sua vida financeira, acredite, tudo na sua vida está desequilibrado. Tudo na sua vida está desequilibrado. Então, administre sabiamente. Administre aquilo que Deus te deu, através do seu trabalho, que Deus colocou nas suas mãos. Faça isso com cuidado. Em frente, meu amor. Especialize-se. Saia do lugar que você está hoje. Ouse avançar, ouse crescer. Acredite em você. Acredite que você é capaz. Acredite que você pode ir mais longe do que você está hoje. Se você tem uma profissão hoje, acredite. Ah, mas a cultura é outra, o ensinamento é outro. Nós não estamos falando de capacidade humana, nós estamos falando de milagre de Deus. Se você se especializar, se você se preparar, Deus vai te colocar num lugar que você nem esperaria. E talvez vá surpreender aqueles que estão ao seu redor. Porque nós estamos muitas vezes acostumados a viver dentro da ótica do outro, daquilo que o outro declarou para o senso comum. Ah, na Suíça, se você não nasceu suíço, você não consegue alguma coisa assim. Entendeu?
E a gente entuba esse conhecimento, entuba essa informação e não se especializa. Não especialize-se, estude, cresça, vá em frente, dá trabalho. É difícil, é dificultoso, mas você pode melhorar a sua condição. Você pode ir a mais, você pode ir além. Então especialize-se. Amém? Eu tava pensando até nesses dias que eu estava estudando isso aqui, eu falei assim, cara, isso aqui, quando a Adriana ouvir isso aqui, ela vai falar, isso aí você falou para você, né? Né? E eu tava pensando aqui, eu falei assim, Deus, abre a minha mente para o alemão. Abre a minha mente para o alemão. E eu fiquei pensando assim, abre a minha mente para o alemão, porque eu pensei, será que um dia eu consigo ministrar essa mensagem em alemão? Em nome de Jesus. Será que um dia eu consigo ministrar essa mensagem para os camaradas que estão aqui? E eu fiquei pensando, por que não? Se Deus quiser, se eu estudar e se eu me preparar, Deus dá a condição. Por que não? Porque é o alvo dele. Sim ou não? Amém, nós? Amém. É isso. Então especialize-se, vá em frente, meu amor. Contribuir com generosidade também faz parte. Você entender que a comunidade de nós não se faz por se fazer. De você não fazer do seu bolso seu Deus. No Brasil fala muito, não sei se aqui fala, mas no Brasil fala muito isso aqui, ó, meu Deus é o meu dinheiro, né? E o problema todo é que muitos líderes, muitas pessoas trataram muito mal essa questão, né? Tratam até hoje muito mal essa questão. Eu tenho visto cada coisa absurda na internet que tem eu vou falar depois, eu edito essa parte. Ou não, eu deixo mesmo. É. Tá na live. Tá na live. Mas um camarada, tipo assim, você quer uma revelação do Senhor do plano de 2025? O profeta vai trazer uma revelação para você. Faz um pix de tantos reais que o profeta. Não sei se já viu essa. Já? Caraca, eu falei assim, Jesus. Sim, mas aí você traz esse conceito para o coração do nós que na hora do dinheiro se transforma em eu. Tá entendendo? Porque o coração. Até mesmo de uma pessoa que está frequentando os primeiros passos dentro da comunidade e ainda não está preparado para essa conversão, porque sim, contribui a uma conversão. E é pego nessa situação e fecha o já era. E abandona, dá um mau testemunho. Sim. E nossa, é tão complicado isso. Mas nós temos que entender que em tudo isso, inclusive na nossa vida financeira, nós temos que entender que somos nós. Que Deus cuida da gente, que Deus age através da gente. Então temos que entender que a generosidade com relação à obra de Deus faz parte dessa vida espiritual, sendo que a responsabilidade de como que será utilizado esses recursos hoje está sobre a minha vida. Então se eu pego esses recursos e uso de forma leviana, esse problema está sendo meu. O risco é para a minha vida. O que está para a sua vida? A sua vida está no risco de você transformar, blindar a questão da sua vida financeira em dizer, não vou fazer isso. Não estou dizendo que com isso, preste atenção, não estou dizendo que com isso você tem que fazer de forma obrigatória. É voluntário. Tem que nascer no seu coração. Tem que nascer na sua vida. É como você falou, é uma conversão realmente, é um aprendizado a entender que a sua vida financeira também é um assunto altamente espiritual. Se você abre o seu coração generosamente para contribuir, Deus faz pela sua vida. Mas entenda, não é porque você abriu e que você vai contribuir que Deus vai fazer porque você fez isso. Porque eu não faço para que isso aconteça. Eu faço porque eu sou. Eu faço porque é isso. Porque a consciência do nós já veio sobre o nosso coração. E eu entendo que nós estamos em tudo juntos. Bota aquele microfonezinho no Edson, por favor.
Amém? E eu quero orar com você. Espero que tenha sido proveitoso para a gente, né, esse momento de estarmos juntos.